Você entrou na menopausa e não sabe o que fazer? Eu sou Renata Fontani, especialista em pele, e hoje nós vamos conversar com o Dr. Ricardo Moreira, dermatologista e infectologista, e a doutora Andresa Bello, ginecologista, que vai explicar para a gente como que funciona essa questão da menopausa e o que a gente deve fazer, Andresa, porque assim é uma loucura. A gente não sabe se entrou na menopausa, a gente tem uns sintomas, e aí a gente entrou, mas não sabe o que fazer. Conta pra gente, quais são os primeiros passos? A gente deve desesperar? Tem solução? Tem tratamento? Como que é? Primeira coisa, Muitas não perguntas. se desespere. Tem solução, tem tratamento e existe uma melhora muito grande quando a mulher consegue, né, uma aderência aí com um profissional que acolhe e que trata realmente essas alterações, né? Mas o que é a menopausa? Na verdade, a menopausa, o climatério, é aquela fase da vida da mulher em que tem uma diminuição da produção de hormônios, que são o estrogênio e a progesterona, principalmente, né? Então, com a queda desse hormônio, ocorre uma série de alterações no nosso organismo, que vão desde cabelo, pele, que aí vocês já estão mais experts do que eu para poder falar, mas também do tecido do coração, do osso, da região genital e até cerebral, né? Então, realmente, as mulheres elas começam a ter uma série de mudanças e ficam sem saber o que fazer e até para quem pedir ajuda, Socorrer, né? Como E mudar? assim, tem muitas mulheres que sentem esses sintomas e quando chegam, vão a uma consulta médica, né? Mas ainda não entraram na menopausa e aí opta por não tratar, mas também não consegue diminuir os sintomas, não consegue ter uma qualidade melhor de vida. A gente não precisa esperar entrar na menopausa, ou seja, ficar realmente sem a menstruação para iniciar o tratamento, tá? Então, a gente tem um período que é chamado de transição menopausal, que é essa época. A mulher ela já tem uma série de sintomas, já tem uma perda da qualidade de vida, Sim. mas ainda menstrua. Nesse momento, já existe tratamento, já existe melhora, e ela pode já iniciar, sim, com a reposição hormonal, se for, né, a indicação, se for o caso, sem problema nenhum, né? Andresa, e qual que é a idade média aqui no Brasil que essas mulheres costumam entrar na menopausa em si, nesse período pré-menopausa e na menopausa? A idade média é 50, 48, 50, 53 anos. Mas a partir de 40, a gente já acha que é uma idade em que as mulheres podem entrar na menopausa e isso é normal. Então, a partir dos 40, a pessoa já pode ficar atenta. Porque às vezes ela já tem alguma alteração que ela não pensa que pode estar associada a essa queda hormonal, mas ela já pode estar associada à queda hormonal, né? Sim. E é muito frequente isso, né? A mulher ela já começa a ter alguns sinais clínicos, algumas queixas, e aí a gente lá do outro lado já começa, ó, isso aí já é provavelmente uma mudança de, né, hormonal que está causando isso. É muito engraçado porque às vezes elas chegam querendo fazer dosagem hormonal, né? Tipo, vamos dosar para ver como estão os meus hormônios. E dependendo da época, a dosagem ela não faz a menor diferença. O que faz a diferença é o que ela sente, é o que ela percebe no dia a dia dela. Então é uma outra coisa importante, assim, não tem que dosar. Não tem que se apegar tanto a esses valores absolutos Sim. dos exames, né? Eles são uma referência, mas complementar, não é mas a clínica é soberana, né? A clínica é soberana. Se a paciente ela tem uma série de sintomas típicos de climatério dessa fase, na idade específica, não é o hormônio que vai me dizer se ela deve tratar ou não, é o que ela sente. E o que é mais comum, assim, de sentir quando a pessoa está começando a entrar na menopausa, que ela pode ser um alerta para ela? Eu comecei a sentir isso eu posso, né? Pode ser isso. Mas no inicinho mesmo do climatério, né, nessa fase de transição inicial, o mais comum é a irregularidade menstrual.
a mulher ela começa a perceber que ela está tendo um pouco mais de sangramento menstrual, uma intensidade maior e uma frequência maior. Ou seja, antes eu tinha uma menstruação que demorava 28 dias para vir, agora está vindo com 25 dias, com 24. O ciclo fica mais curto, né, Andresa? Isso. O ciclo fica mais curto. É um dos primeiros sinais. É. E geralmente elas não percebem, assim, elas não fazem essa conexão com o climatério nesse sentido, né? Elas chegam mais, né, com essa ideia de climatério quando já vem sintomas que são um pouquinho depois, que é aquele calor imenso, aquele fogacho, que a mulher chega lá falando que não consegue passar maquiagem, não consegue, né, que tem que tomar 3, 4 banhos por dia, porque tem essa sensação de suor o dia inteiro. Ou então as queixas relacionadas à relação sexual, né, que tem perda de desejo, de libido, tem perda de né, tem um ressecamento maior da região genital. Aí fica mais claro para elas que elas estão nessa fase. E o que acontece? Quando chega nessa fase também, a gente começa a ter aquelas perdas, né? De memória, aquelas... Brain fog, né? Pode ter alguma alteração até cognitiva, às vezes acha, né, que é estresse, que eu trabalhei demais, eu tô cansada demais, acostuma com aquela vida mais pesada e não se atenta muito a ser uma vida corrida, né? Filho, casa, trabalho. Sim. Teve uma época que a gente falava que era Covid, né? Assim, que toda tudo perda era de memória era tudo Covid. E aí a paciente no climatério que teve Covid, ela não sabia o que vinha primeiro. Mas sim, nessa fase, a mulher também ela tem uma... Não é uma perda de memória, mas ela tem um esquecimento específico, assim, de nomes, como se fosse de umas palavras. Lacunas, assim, né? Isso, de lacunas, né? E aí ela quer falar uma coisa, ela sabe o que é aquilo, ela sabe para que serve, mas ela não lembra o nome daquele objeto, daquela coisa, né? Inclusive, a gente estava rindo disso aqui agora, né? Do seu caso. Eu estava contando para ela que um dia eu estava fazendo uma comida em casa e eu virei pro meu filho e falei, filho, pega para mim aquela fruta. E ele perguntou, mãe, qual fruta? Tá cheio de fruta na fruteira. E aí eu falei assim, aquela, filho, mãe, qual? Aquela vermelha que a Branca de Neve comeu. Então, assim, dei aquela volta, mas não sabia o nome da fruta. Não lembrava o nome da maçã. Exatamente. Eu sabia até que a Branca de Neve comeu, mas eu esqueci o nome da maçã. Então, é isso. São esses esquecimentos E isso pontuais. pode acontecer por conta da baixa do estrogênio. Isso. Por conta da diminuição da produção hormonal. E melhora muito com o tratamento. E quem usa o DIU? O DIU que tem o hormônio? E aí algumas pessoas não menstruam. A referência do ciclo perde, né? Por causa disso. Aí a gente vai ter que se nortear pelas outras queixas, pelos outros sintomas. Então, não tem o ciclo menstrual para fazer essa avaliação, mas tem o fogacho, tem o cansaço físico, que é muito comum, tem o ressecamento vaginal, então tem a insônia, né? Então é uma coisa comum também na época do climatério, uma irritabilidade maior. A gente fala que é um período em que a mulher fica pensando se está casada, se deve continuar casada, se o relacionamento tá bom, tá ruim, porque a irritabilidade é muito maior. E a insônia, ela tem uma piora da qualidade do sono. Então, ela geralmente acorda mais de madrugada e não consegue dormir direito. E aí, com isso, vai tendo até um outro cansaço a mais, porque o sono ele não é restaurador. Então, assim, a gente vai juntando todas essas peças e, acima de 40 anos, é uma das coisas que a gente tem que realmente lembrar e pensar, é a menopausa. Nossa, hoje eu tô cheia de perguntas, né? Você tá cheia de pergunta mesmo. É porque muito me interessa, é quase uma consulta. E tem a ver, assim, por exemplo, a idade que a nossa mãe entrou na menopausa, tem alguma relação com que os nossos filhos, o que a gente vai entrar? Tem alguma relação, né? Então, assim, existe um componente aí genético, hereditário, né? Mas não quer dizer que minha mãe entrou com 45, eu vou entrar com 45. Não. Mas, assim, mulheres que entraram muito precoce têm, às vezes, uma tendência aí genética de ter um climatério, uma menopausa um pouco mais precoce também.
A minha mãe entrou na menopausa com 47 anos, eu entrei com 48. Sim. Foi mais ou menos, né, próximo. Tem pessoas que a mãe às vezes entrou um pouco mais, estão entrando mais precocemente. Sim. E tem também a ver até o estilo de vida. Então, por exemplo, o tabagismo, ele diminui um pouco a idade. Então, assim, você perde aí em torno de uns 3 anos. Ou seja, se você entraria na menopausa com 48, sendo tabagista, às vezes vai entrar com 45. É isso, ele acelera mais esse processo aí. Agora, esses tratamentos naturais, né, que eles falam, óleo de semente de linhaça, folha de amora, eles podem fazer com que ela consiga empurrar mais a menopausa? Ou melhora só sintoma, ou não melhora nenhum dos dois? Não, mudar a idade ou a época da menopausa pelo uso disso, não. O que pode acontecer é que eles têm uma ação que é pequena, do ponto de vista até científico, é uma ação que não justifica a prescrição de rotina para uma grande parte das mulheres, mas assim, tem alguma ação, né? Então, às vezes, isso vai retardar um pouco essa percepção ou o desconforto que os sintomas causam. Isso. Mas e aí ela percebe mais para frente. O entrar é mais o estilo de vida mesmo, né? O estilo de vida e a genética, é isso mesmo. Nem gravidez, anticoncepcional, nada disso muda a nossa época de entrar na menopausa. Por exemplo, uma pessoa que tomou anticoncepcional a vida inteira, ela vai ter uma menopausa mais precoce? Ela vai Porque são mitos, né? Sim, ela vai ter a menopausa na mesma época que ela teria se não tivesse usado o anticoncepcional. Uma mulher que teve 10 filhos ou que teve 1, ela vai entrar mais ou menos na mesma época. O que mais pesa mesmo, então, é a genética, né? É a pré-programação, vamos dizer assim, do seu próprio organismo. Exatamente. De ciclos, né? É a genética com e o uma hábito influenciazinha pequena, ambiental, né? Isso, de comportamento ambiental. E se você tivesse que dar alguma dica para quem está entrando na menopausa, está começando a sentir uns sintomas, ou já entrou e não está conseguindo lidar muito bem com isso e também às vezes não sabe o que fazer, qual seria a sua dica? Minha dica é: procure um profissional médico, ginecologista, endócrino, né, que tem o hábito de tratar e de acompanhar para buscar um acompanhamento e um tratamento para isso. Eu acho que as mulheres hoje elas não precisam permanecer com uma qualidade de vida ruim ou aquém do que elas podem por falta de orientação e de tratamento. Então, assim, procurem, tem tratamento, tem muita coisa que pode ser feita para melhorar, então, e vale a pena. Você tem mais alguma pergunta, Ricardo? Ô, Renata, acho que é isso. Já conversamos bastante, foram ótimas, né? As perguntas foram mais minhas, né? Sim. Eu sei que muita gente tem muita pergunta para fazer, né? É uma queixa muito recorrente no consultório, que as clientes, né, falam, as pessoas não se falavam muito, né, da menopausa, né? E talvez uma pergunta que vale a pena, né, assim, para reforçar, é que, assim, às vezes a pessoa pensa muito na menopausa, Andresa, muito associada, assim, tratamento igual a reposição hormonal. Ponto, né, assim. E às vezes a pessoa tem alguns medos, né, assim, por exemplo, eu tenho um histórico de câncer na família, de câncer de mama, um câncer ginecológico, eu vou poder usar o hormônio? Eu não vou poder usar o hormônio? Se eu não puder usar o hormônio, tem outras coisas a fazer? Né, assim, eu acho que isso é uma coisa que também é uma dúvida frequente, Renata. Porque fica só no hormônio, né? Às vezes o foco é muito esse, né? Assim, não que não seja importante o hormônio. Na verdade, a baixa hormonal, a primeira coisa que a gente pensa é isso mesmo. Né? Mas não é só isso, né? Então, conta pra gente um pouco. Na verdade, assim, o hormônio ele é uma parte do tratamento, né? Mas toda a mudança que a mulher tem que ter, dependendo de como ela se comportou até nessa fase, é muito importante e eu diria até tão importante quanto, né? Então, assim, é a questão mesmo do estilo de vida, da alimentação, né? Então, assim, a gente tem já que a alimentação ela vai ter pode ter uma piora, uma melhora muito grande dos sintomas, dependendo do que ela faz, e até a longo prazo. Então, por exemplo, a mulher ela tem que preocupar mais com a ingestão de cálcio, de quanto que ela usa de cálcio, ela tem que preocupar mais com a ingestão de proteína, diminuir carboidrato, então ela tem que ter
todo esse cuidado. Atividade física. Atividade física, de preferência com carga, né? Então, assim, é a musculação mesmo para ganhar massa magra. Então, isso tudo faz diferença. E até a questão do sono, né? A questão da higiene do sono, mindfulness, isso tudo vai ajudar muito nesse cuidado. E aí, algumas mulheres, elas conseguem ter uma ótima qualidade de vida só com esta parte de mudança de estilo de vida e, às vezes, uma suplementação com alguma outra coisa e o tratamento local, no caso de ressecamento, que é algo que impacta muito na qualidade de vida sexual. O tratamento local, ele não tem uma contraindicação praticamente nenhuma, assim, quase todas as mulheres podem usar. E isso traz uma qualidade de vida sexual e de conforto muito grande, né? Então, a reposição hormonal é muito importante e realmente ela agrega aí um valor grande para o tratamento, mas ela não é a única coisa. E às vezes pode ser um momento também de virar a chave, né? De se cuidar. Exatamente. E às vezes transformar essa fase numa fase melhor da vida, né? E é engraçado porque as pessoas elas se preocupam muito, por exemplo, mas o hormônio pode aumentar o risco de câncer, né? Existe um risco pequeno em relação, por exemplo, ao câncer de mama, mas outras coisas também. Então, assim, uma dieta inadequada, obesidade, outras coisas também aumentam. E por outro lado, diminui o risco da osteoporose, diminui o risco de perda de massa muscular, diminui o risco cardíaco, Exatamente. Né? Então, assim, tem outros benefícios sobre que não Alzheimer, também só o sexual. Né? Já tem vários trabalhos mostrando que ele aumenta, diminui o risco, né? A chance de Alzheimer, a reposição hormonal, né? De demência. E é ao longo prazo, né? Isso que nós estamos falando. Não é só agora no fogacho, é daqui a 10, 15, 20 anos. Como é que vai ser a vida e a qualidade de vida dessa mulher daqui a 20 anos. E aí, nesse sentido, isso tudo junto, né? Qualidade de mudança de estilo de vida e a reposição é que vão fazer realmente uma diferença importante lá na frente. É cuidar da saúde, nesse momento mais que nunca. Como um todo, exato. Né? Ô Ricardo, muito obrigada. Andresa, assim, não tem nem palavras para dizer. Poder participar. Muito obrigada, assim, eu acredito que todo mundo tenha mais perguntas a fazer. Se alguém tiver, por favor, mande. A gente vai mandar para a Andresa, com certeza ela vai responder para a gente, porque as perguntas são infinitas, as dúvidas, né? E agora a gente fala muito, né, da menopausa, e é importante falar para as pessoas não se sentirem, assim, um pouco fora do contexto e achar que está acontecendo só com ela, né? Sim. É importante. Estamos todos juntos, né? É importante conversar, falar e procurar. Esclarecer, né? Até para a pessoa que está começando aí, que não entrou ainda, saber quando procurar, né? O que fazer. Isso. E é uma fase que, se Deus quiser, todas nós vamos passar um dia, né? Faz parte. Sim. E vamos ficar da melhores. Nossa longevidade. Exatamente. Andresa, muito obrigada. Foi um prazer conversar com você. Espero que vocês também tenham gostado. E a gente se encontra num próximo podcast.